Este é o programa Recapitulando, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa, sempre revisitando as matérias da revista da Escola Bíblica Dominical. Curta, compartilhe e deixe o seu like nas nossas mídias sociais. Deus te abençoe. De volta com vocês com o programa Recapitulando. Este é um programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barra Mansa, Ministério de Madureira. Esta igreja está sob a direção do pastor Rildo Ferreira de Moraes. Nós vamos recapitular a lição de número 2, estudada ontem, domingo, 11 de outubro de 2020. Antes de continuarmos sobre a nossa lição de número 2, é importante fazer uma ressalva sobre a última lição do trimestre passado. Ao comentar a lição sobre o chamado e a vida de Paulo, nós cometemos um pequeno equívoco ao mencionarmos que, após cair como cego, o apóstolo Paulo recebeu a oração de Barnabé. Na verdade, Barnabé foi um importante companheiro de Paulo, mas em momento posterior, já nas suas viagens missionárias, bem como na sua introdução à igreja, quando ele de certa forma se sentia rejeitado. Neste primeiro momento, quando Paulo recebe a imposição de mãos, recebe a oração, o irmão que ora por Paulo é o irmão Ananias. É ele quem ora e é por intermédio dele, por ter este irmão recebido uma revelação de Jesus Cristo de que Paulo era um importante vaso para a pregação do Evangelho, é que Paulo recebe essa oração e tem aperfeiçoada a sua conversão. Feita esta pequena correção, adentramos a lição de número 2, que tem por título Os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto áureo da lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que assim dispõe: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade aplicada da lição vai no sentido de que quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Os objetivos da lição são expor a origem e a natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. Os textos de referência estão no Salmo de número 51, nos versos 1, 2, 11, 12 e 17, que assim estão anotados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando 2 aspectos da salvação: justificação e santificação. O tópico de número 1 fala sobre a grande salvação e tem como ponto de partida que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus.
A salvação está intrínseca nos propósitos de Deus desde o início da Bíblia. Quando lá em Gênesis o homem caído tenta prover para si um meio de encobrir o seu pecado, cozendo as folhas de figueira, Deus, ao ver aquela iniciativa, já sabendo da natureza pecaminosa do homem a partir de então, sacrifica um cordeiro e provê a cobertura de pele para o homem e sua mulher. A expiação do pecado já estava desde o início prevista para ser através de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. O termo salvação tem múltiplos sentidos na Bíblia, podendo se referir à cura de doenças, preservação em momentos de perigo, entre outros. Em nosso contexto evangélico, é usada para se referir ao que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores. Sendo certo que a chave da cura da alma consiste na salvação feita por um grande Salvador, a natureza da salvação sugere um termo em foco, compreende todos os atos e processos. Primeiro, a salvação no passado, efetuada na justificação do pecador, tendo origem na graça de Deus, conforme dispõe Romanos, capítulo 3, versículo 24. Depois, a salvação no presente, efetuada na santificação diária na pessoa humana. E somos transformados de glória em glória. E no futuro, essa efetuará a glorificação dos salvos, a saber, a redenção do nosso corpo. A salvação divina é uma dádiva de Deus. Contudo, deve haver por parte do homem uma reação positiva ao oferecimento divino feito por meio de seu evangelho. O homem não é capaz de se salvar por si próprio. Deus providenciou todas as formas, todos os meios necessários para que o homem se salvasse. Mas essa é uma escolha que cabe a cada ser humano. A mão de Deus está estendida. Agora a iniciativa precisa ser do homem também, aceitando essa proposta e entregando a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo-o como autor e salvador da salvação, olhando para a cruz, pois olhando para ela, o homem encontrará perdão dos seus pecados e a paz com Deus. O subitem 1.3 trata da eleição divina. Verdade é que a nossa linha teológica não crê na predestinação, mas a eleição divina trata sobre todos aqueles aos quais a graça da salvação está disponível, isto é, a toda a humanidade, conforme disposto no texto áureo do Evangelho, que está no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículo 16. A eleição se deu antes da criação do ser humano e antes do pecado. Esta tão grande salvação não foi um plano de emergência, como se Deus tivesse sido surpreendido. Aliás, um dos subatributos da onisciência de Deus é a presciência, isto é, Deus sabe tudo antecipadamente. A eleição, segundo a presciência, propósito e conselho prévios de Deus na salvação, segundo Strong, que é um doutrinador apontado pelo comentarista. A eleição é em Cristo, não pelos méritos humanos. César Moisés diz: a soberania divina coexiste com o livre-arbítrio e qualquer tentativa de explicar como isso ocorre leva a equívocos e discussões desnecessárias. O homem é livre para escolher, o homem é livre para tomar suas decisões, mas Deus, na sua presciência, sabe quais decisões serão tomadas. A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. Nesse sentido, o tópico de número 2 aponta para os resultados abençoadores da justificação. Mais uma vez, o teólogo Strong
é citado pelo comentarista ao explicar que justificação, como descrito na Bíblia, é o ato divino de considerar como justo, declarar justo uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz, absolvendo-os das consequências eternas do pecado. É a paz que está além do nosso entendimento. Abençoa e guarda coração e mente e sentimentos, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A eterna luta da alma, procurando saciar a sua sede, sempre em busca de uma solução para um problema que às vezes a pessoa mesmo nem sabe do que se trata. Ao confessar Jesus Cristo como seu Salvador, uma das primeiras consequências dessa justificação é a paz com o Salvador, é não mais sentir a espada da condenação da lei sobre a sua cabeça e ter a graça de Jesus Cristo sobre si, retirando o jugo do pecado e ter a certeza de ter se tornado filho de Deus através da adoção proporcionada pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Após vencer a dificuldade inicial, a dificuldade enorme que o homem tem em aceitar o perdão de Deus, já que a síndrome do primeiro Adão muitas vezes fala mais alto em cada alma, o homem passa a gozar de plena paz com Deus. Não significa isso que eu, você, o ouvinte, o homem médio, o homem que caminha sobre a terra vai estar livre das dificuldades, vai estar livre das intempéries às quais todos nós estamos submetidos. Mas a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, uma vez reconciliados com Deus, passa a dominar os nossos corações. Logo em sequência, vem a alegria produzida pelo Espírito Santo. Tendo confessado a Jesus Cristo como seu Salvador, nós passamos a ser selados, sermos propriedade de Deus. Não significa, segundo a nossa linha teológica, crer que você ou eu sejamos automaticamente batizados no Espírito Santo. Isso é um evento distinto, mas o selo de propriedade de Deus, de filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo, é colocado sobre a nossa vida. E com ela vem a alegria e a esperança de um porvir, a esperança, como dito aqui no subitem 2.3, como âncora da alma. A palavra de Deus, se não me trai a memória, agora diz em Jeremias ou em Lamentações que melhor é o fim das coisas do que o seu começo, e bom é ter esperança. A palavra de Deus, se não me trai a memória agora, diz em Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso, lembrando para a salvação de Jesus Cristo, a salvação proporcionada por Deus, que foi capaz de resolver o maior dos nossos problemas, a separação de Deus, a condenação à morte e ao inferno. Se Deus proveu, se Deus preparou isso, como não nos dará, como diz o apóstolo Paulo, todas as demais coisas? Não significa que teremos tudo aquilo que nós ansiamos, tudo aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós necessitamos será provido por intermédio do nosso Deus. Pois se Ele cuida dos passarinhos e veste os lírios dos campos, muito mais fará por nós. Os resultados abençoadores da justificação são paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e a esperança. A ênfase do sagrado no Novo Testamento já não recai sobre coisas, lugares ou ritos, mas as manifestações da vida produzidas pelo Espírito Santo. Assim é que abrimos o tópico de número 3, tratando sobre a bênção da justificação. Deus é santo. Santo é uma palavra descritiva da natureza divina. Seu significado primordial está ligado à separação. E o que é a separação?
A separação do pecado, a separação daquilo que é impuro, a separação daquilo que traz divisão. É necessário viver o aspecto da santificação em nós. Isto é, somente assim nós estaremos numa comunhão perfeita com o Senhor, renegando a nossa carne. Hoje a cultura não hoje, a gente sabe disso, desde os tempos de Jesus Cristo, a cultura helênica sempre dizia: viva a sua plenitude, viva e deixe viver, aproveite um momento. Mas a santificação em Jesus Cristo aponta justamente para abster-se das coisas, das concupiscências, dos pecados, daquilo que traz divisão com Deus e se aproximar cada vez mais com Ele. À medida que nós vamos caminhando em sua direção, Ele vai nos revelando cada vez mais a sua vontade. Vamos tendo comunhão com Ele, a sua graça é cada vez mais intensa em nossas vidas. À medida que nós nos afastamos, que nós colocamos em nosso coração que não desejamos mais o mundo, mais Ele faz aflorar da sua natureza em nós. E mais nós conhecemos de Deus, pois nós conheçamos e devemos prosseguir em conhecer mais de Deus. E a sua graça será constante sobre as nossas vidas, nos aperfeiçoando cada dia mais. Diante da realidade da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, só é possível retomar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. E é assim que, diante da natureza caída do homem, iniciado lá no Éden, quando Adão resolve dar ouvidos à sua companheira e comer do fruto que Deus lhe havia ordenado que não comesse, onde há o pecado originário da desobediência e daí se desencadeia toda a espiral da degradação, Deus já havia pensado e na plenitude dos tempos inicia a obra da santificação através de Jesus Cristo. Há toda uma preparação através dos tempos, desde o primeiro cordeiro morto até os homens que começaram a invocar o nome do Senhor, os santos, os separados, os patriarcas, os profetas, toda essa geração, até que na plenitude dos tempos, com o Império Romano a todo o vapor, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e as boas novas do Evangelho foram propagadas por todo mundo até chegar a mim e a você. Glorifiquemos, pois, o nome do Senhor, pois Ele preparou essa obra salvífica, essa obra de transformação e de redenção do homem, pela qual nós podemos ter de novo a religação com Deus através do novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo. Caminhando para o final das nossas lições, da nossa lição, é importante frisar que a fonte que nos capacita a termos esse novo andar é expressa nos seguintes termos: estar em Cristo, andar nele, andar em espírito. Somente assim será possível uma vida em santificação. Em conclusão, é possível afirmarmos que a tão grande salvação providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana, corpo, alma e espírito. E assim o Senhor é glorificado. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço, a paz do Senhor.